Olá, seja bem-vindo. Hoje veja a entrevista à senadora e ex-prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy. Senadora, bem-vinda. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigada, Silvio. Também participa dessa conversa o Pedro Dias Leite, editor de Brasil. Pedro, tudo bem? Oi, Silvio, senadora. Tudo bem? Senadora, eu queria começar a nossa conversa pelo noticiário nacional, para depois a gente falar dos problemas e das questões da cidade de São Paulo. A senhora considera que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff hoje é irreversível? Sim, considero. Curta e grossa, seco assim. Eu considero porque nós conhecemos todos os senadores. Então, essa possibilidade de conversas paralelas nos permite ter essa consideração. Principalmente também pela responsabilidade do Senado frente ao momento que nós vivemos. Se você pensar na situação que nós estamos de interinidade, enquanto aquela comissão do impeachment não consegue acabar, por causa não dos todos os presentes, mas por causa de 4 ou 5, a economia ela tem dificuldades em conseguir começar o processo de estabilização, né? A interinidade não ajuda, apesar que nós tivemos algumas vitórias, né? Por exemplo, a inflação começou a cair, vários projetos importantes que a Dilma não conseguia passar, passaram, mas às vezes eu fico assim muito irritada, porque o Brasil vai começar a deslanchar mesmo na hora que acabar a interinidade e essa credibilidade que a segurança jurídica dá do presidente está formalizado, é que virão os grandes investidores. Mas eu estou animada, porque só do processo as pessoas já estarem percebendo como caminha, já está dando essa perspectiva que os negócios já estão melhorando. Senadora, quando a senhora saiu do PT, e a senhora fez críticas muito duras a tudo que aconteceu no país, a corrupção nas estatais, nós estamos vendo aí o Petrolão, a coisa realmente é grande. No entanto, a senhora escolheu um partido, o PMDB, que é um partido apontado pelos investigadores como envolvido também nos esquemas da Lava Jato. Não tem uma incongruência aí em sair de um partido que encabeça, sim, todo esse esquema, mas para entrar em outro que faz parte desse consórcio aí? Olha, primeiro, eu sou a favor da Lava Jato. Até onde ela quiser ir, eu estou junto. Depois, eu saí do PT, eu acho que a corrupção pesou muito, mas o desencanto em relação ao partido pesou também muito. Eu ajudei a construir, eu acreditava, eu tinha ideia e entrei porque era um partido que combatia a corrupção, um partido da ética, de combate à desigualdade, tudo isso. Só que a gente vai percebendo também que o partido se perdeu no caminho, né? Inclusive, todas as coisas que pode acontecer de bom, que puderam acontecer de bom, se desintegraram no governo da Dilma, na medida em que os erros na economia e a corrupção toda dentro do partido acabou gerando que Minha Casa Minha Vida não saiu do papel o quanto devia, o próprio PAC também não conseguiu ser executado, o próprio combate à pobreza, a infraestrutura que não aconteceu. Então, aquilo foi uma desilusão junto com tudo. Então, foram essas coisas. Agora, em relação ao PMDB, respondendo à sua pergunta. Todos os grandes partidos têm pessoas que estão sendo investigadas. Eu vejo uma diferença. Nós temos que combater a corrupção, não importa como. Mas no PT era recurso público na veia partidária, era um sistema de corrupção, quase como falaram de crime organizado, era isso. 3 tesoureiros presos. No PMDB e nos outros partidos que estão sendo investigados, todos grandes, tem gente investigada, são pessoas que estão sendo investigadas e um deles daqui a pouco já está indo para onde tem que ir, mas são pessoas investigadas. Um deles, a senhora está falando do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, é isso? Sim, hoje o processo dele está nos finalmente, né? Está o Brasil inteiro esperando isso. Agora, é diferente, porque nós vemos contas na Suíça dele, da mulher, coisas astronômicas, mas você não vê isso para o partido, você vê para ele, né? Pelo menos até onde a gente lê e acompanha pelos jornais. E todos os restantes dos investigados no Congresso Nacional. Não é incômodo, só para insistir nesse ponto, senadora, estar num partido, por exemplo, onde
Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Romero Jucá, José Sarney, todos citados, sem contar uma gama enorme de deputados, tal, todos citados envolvidos na Operação Lava Jato. Não causa um certo incômodo no ponto de vista até da vida partidária, do dia a dia ali? Eu acho que causa. Eu acho que causa para mim e causa para todo o povo brasileiro. As pessoas olham o Congresso Nacional, não dá uma sensação boa, né? Nem para mim. Agora, eu sou a favor do Lava Jato, eu não tenho rabo preso. Eu acho que tem que ser apurado tudo até o fim. Nesse sentido, eu me sinto tranquila, né? Eu estou num partido onde tem gente investigada. Se eu tivesse no PSDB, estaria com acompanhantes iguais. No PSB também estaria com esse acompanhamento. Todos os grandes partidos estão nessa situação. Agora, eu sou senadora pelo estado mais importante do Brasil, que é São Paulo. Eu tenho que ir para um grande partido, estruturado, desenvolvimentista, como o PMDB. E, nesse sentido, eu me senti que eu posso ter uma representação e trabalhar bem por São Paulo. E posso defender as minhas ideias, porque é um partido com muita liberdade. Então, me senti Como é que é o diálogo da senhora com o presidente interino Michel Temer? Vocês já conversaram depois que ele assumiu? Ah, sim, algumas vezes. Sobre política, sobre a situação de São senadora, Paulo. E voltando, a senhora falou do Michel Temer e do PMDB, e a senhora disse que teve uma desilusão muito grande com o PT. A senhora ainda fala com alguém do partido, onde a senhora construiu sua vida partidária? Com as pessoas com que eu convivo na Câmara, a bancada do PT, nós nos cumprimentamos, às vezes trocamos algumas ideias, porque às vezes as pessoas acham que você está lá convivendo, mas só briga, né? Não, ninguém briga, todos brigam nos disputas políticas, mas você conversa também. E o ex-presidente Lula, a senhora chegou a defender a candidatura dele em 2014, justamente porque achava que esse governo da presidente Dilma Rousseff ia ser um desastre, como boa parte se comprovou. A senhora ainda tem algum contato com ele? Chega a falar com ele? Nunca mais eu falei. Desde o dia 2 meses antes da eleição que eu comuniquei que ia ser um desastre, que ele estava fazendo errado e que eu ia buscar o meu caminho, foi a palavra que eu usei. Senadora, a senhora falou em desgosto, em desilusão. Sempre que a senhora se pronuncia, a senhora usa esse tipo de adjetivo para se referir ao PT e tal. A senhora é pré-candidata a prefeita de São Paulo. Tem um recall grande, é um dos nomes mais lembrados nas pesquisas, justamente por ter sido prefeita da cidade. Como é que a senhora pretende fazer na campanha para desvincular a imagem da senhora do PT, que seguramente vai sofrer com o desgaste nas urnas por conta de tudo que a gente vem conversando, inclusive nessa entrevista? Como dissociar a sua imagem? Fazer com que o eleitor entenda que a Marta não é mais a Marta Suplicy do PT. Eu acho que as pessoas começam a entender já isso, né? Pelo meu posicionamento. Faz mais de um ano que eu saí do PT, faz mais de um ano que eu me distanciei do PT. Eu acho que a própria campanha, eu tenho ido nos lugares, mas tem uma coisa interessante, Silvio, que eu tenho notado, principalmente na periferia. As pessoas, quando eu saí do PT e tentava explicar que eu estava indo para outro partido e tal, eu achava estranha a reação. E aí, depois de um tempo, acho que na terceira reunião que eu fui explicar, levantou uma senhora e foi muito contundente. Ela falou, olha, a gente não está interessado. Nós não acreditamos mais em partido. Nós vamos votar em você, Marta, porque você fez para a gente. É isso. Aí caiu a ficha. Eu não fico mais explicando nada, né? Então, as pessoas da periferia votam porque elas sabem o que eu fiz. E eu notei que, por exemplo, em avião, isso falam muito comigo, conversam muito, né? E em restaurante, as pessoas dizem, olha, eu nunca votei em você, agora que você saiu do PT, eu vou votar. Então, a senhora acha que a classe média alta, que é quem frequenta restaurante e avião, ainda tem essa preocupação partidária mais forte, enquanto a periferia, que é uma base eleitoral forte da senhora, tem um foco mais no indivíduo, no político, na pessoa e menos no partido, é isso? Não, eu acho que essa classe média, talvez, a classe alta com certeza, não votava no PT, mas apreciava algumas coisas que eu fazia, mas não votava no PT. Agora, me fala o contrário, posso votar. Na periferia, o PT ia junto com as coisas boas que eu fazia e dissociou agora, porque o atual prefeito, ninguém gosta e ele é do PT e as pessoas sabem. Então tem a má gestão dele e tem o PT com toda a carga negativa que hoje tem. Aliás, a senhora outro dia comparou, disse que ele é o pior prefeito da história de São Paulo, uma cidade que já teve Paulo Maluf e Celso Palestra Pitta. na Casa do Saber, Salve. Não, eu repito, acho mesmo.
Qual que é o critério? Qual o critério? Andar na rua e conversar com as pessoas, gente. Porque ele é muito ruim mesmo. Porque, se você for pensar, olha, é um governo do improviso, não há o que ele não tenha improvisado. Todo dia você abre o jornal, tem um improviso que ele fez na cidade. As pessoas falam, mas como isso agora? Né? Vai desde como foi a diminuição da marginal, até o negócio de multa, até mudar a mão da Brigadeiro, mudar a mão da Rua dos Ingleses, do viaduto 9 de Julho. É um improviso do improviso. É beligerante, né? Ele não agrega. Então fica um governo belicoso. É Uber contra táxi, né? Põe um contra o outro. O tempo inteiro ele faz isso. É o ciclista contra o que anda de automóvel. Então, o que você vai vendo? Você vai vendo uma coisa que não... A pessoa não sente que tem uma cidade harmoniosa. Eu acho isso também um dos piores defeitos. Eu tenho algumas perguntas pontuais ali sobre questões da cidade, mas antes, só para a gente esgotar a questão da corrida eleitoral, o PT, a senhora citava isso há pouco, perdeu muito espaço nas franjas da cidade, na periferia. E aparentemente, segundo as pesquisas, a estratificação dos dados mostra que quem ocupa esse espaço hoje é o Celso Russomano, o deputado federal, um dos pré-candidatos. Ele ainda tem uma questão pendente a ser decidida na justiça, na última instância. Mas ele, concorrendo, é o candidato a ser batido hoje? Olha, eu acho que ele divide comigo. Seria o seu rival? Ele na periferia? Eu acho que na periferia nós dois dividimos o eleitorado. E, nesse sentido, eu espero conquistar o eleitorado dele, né? Porque nas nossas pesquisas eu sou o segundo voto dele. Então, se ele não estiver, você sendo o segundo voto, o voto vem para você. Então, eu tenho essa expectativa. E se ele estiver, nós vamos disputar voto a voto. Porque quem fez na periferia de concreto fui eu. A senhora espera um cenário realmente pulverizado a esse ponto lá no final da corrida, com 5, 6 candidatos? Você tem Andréa Matarazzo, João Dória Júnior, Celso Russomano, a senhora, o prefeito Fernando Haddad, talvez inclusive a ex-prefeita Luísa Erundina, são... Olha, isso eu não sei dizer. Eu acho que nós estamos ainda muito antes da campanha propriamente. Aliás, é tudo muito diferente do que foram as outras campanhas, né? Os tempos de televisão em 35 dias, depois a possibilidade de spots, muito pouco tempo para todo mundo. Eu acho que a campanha mudou de cara, mudou de jeito. E, nesse sentido, seria muito difícil fazer uma previsão de quem vai emplacar, quem vai ser aquele do segundo turno, não sei. Eu tenho confiança que eu estarei no segundo turno. E falando em política partidária, o Silvio mencionou aí 7 candidatos de partidos que têm alguma relevância. O PSDB tem conseguido a maior parte dos apoios por causa de uma campanha, inclusive, pesada do governador Geraldo Alckmin em favor do seu candidato do João Dória. Queria fazer 2 perguntas. Como é que está a sua política de aliança? Se a senhora tem alguém já em mente, tanto para compor ali, para ter mais tempo de TV, como para compor a chapa? Como é que isso afetou a senhora, de alguma maneira, essa política agressiva do governador Geraldo Alckmin de conseguir partidários em troca de espaço no governo? Olha, eu gostei da palavra que você usou. Agressiva mesmo, viu? Olha, usar máquina desse jeito eu nunca tinha imaginado que ele fosse fazer. Mas o jogo não está jogado ainda. Eu acho que nós estamos num momento onde os partidos estão se conversando, né? Uhum. E eu também estou conversando. E eu acho que temos boas perspectivas. Mas é julho, agora é final desse mês, né? A convenção, a nossa vai ser dia 30 de julho. Até lá a senhora vai ter novidades nessa com certeza. Senador, então vamos falar um pouco da cidade de São Paulo, das questões da cidade. Queria começar porque a senhora é crítica do prefeito Fernando Haddad, já fez algumas aqui, e há pouco a senhora citou as ciclovias. Essa é uma das bandeiras da gestão dele. Se a senhora fosse eleita prefeito, o que a senhora faria? A senhora mandaria pintar tudo de volta? Tiraria as ciclovias? Não gasto dinheiro público. Eu veria ciclovias que são bem feitas e bem construídas. Elas teriam que ser preservadas. Algumas delas não chegam em canto algum. Teríamos que dar uma finalização para elas chegarem e fazerem sentido. Mas eu aumentaria as ciclovias, mas de outro jeito. Por exemplo, quando você faz ciclovia, ele fez muito aqui no centro. Vai na periferia, tem ciclovia, mas é ciclotinta. Elas são horríveis, todas esburacadas, joga a tinta e finge que fez.
para dar quilometragem. Eu arrumaria aquilo, mas levando em conta para que serve a bicicleta? Para lazer e para ir para o trabalho. Na periferia, você não tem nas grandes regiões que tem densidade de pessoas que se locomovem para o centro, para o trabalho, você não tem as ciclovias adequadas para chegar num terminal e ter bicicletário. Quer dizer, você nem tem como chegar, e se ousar chegar de bicicleta, muito poucos terminais têm bicicletário ou metrô tem bicicletário. Então, nós teríamos que primeiro fazer os bicicletários e aí fazer esse estudo da densidade maior de locomoção, porque hoje tem muita gente que vai a pé, porque é muito caro também pegar uma condução, e fazer essas ciclovias bem feitas, para que elas possam ser integradas no modal de transporte. Esse é o grande erro também. Não tem um modal integrado, que você tem que pegar, sair da tua casa de bicicleta, deixar num terminal, aí você pega o ônibus, aí você pega o trem, ou pega o metrô e vai. É integrado, não tem isso. Então, essa vai ser uma das preocupações do que nós vamos ter que fazer. E Paulista aberta ou fechada? Aberta, eu que comecei. O Serra acabou e o Kassab não retomou, e o Haddad retomou há pouco tempo. Tem também uma questão, senador, que é o plano diretor da cidade, que mudou muita coisa, né? Eu li há um tempo atrás a senhora dizer que ele atendia a especulação imobiliária. A senhora acha isso mesmo? Quais são os pontos que a senhora não concorda? O primeiro foi feito na sua gestão como prefeita, né? Se eu não me... mas ninguém acusou disso, não. O meu funcionou muito mais tempo, porque ele era para 10 anos, e como tudo nessa cidade, eles usavam sempre o que foi deixado na nossa gestão, né? Por exemplo, a licitação do lixo ainda é usada da nossa gestão, a do transporte é da nossa gestão, a da iluminação da nossa gestão. É um espanto como não conseguiram fazer licitação. E o plano diretor devia ter sido revisto depois de 10 anos, porque quando você faz um plano diretor, o que ele é? É para você dizer para onde a cidade vai caminhar. E aí toda a infraestrutura necessária vai para aquele lado. Eles não fizeram essa revisão. Então a coisa foi se atropelando e é muito mais difícil você consertar. Eu vou ter que ver finalmente o que foi aprovado. Muita coisa que estava equivocada deixou de ser aprovada, né? E como aquela história de ampliar o comércio em várias regiões da cidade, isso, graças a Deus, saiu fora. Mas algumas ruas que se tornariam praticamente só comerciais, né? Algumas, muitas, né? Na Lapa, por exemplo, no Oeste. E tinha em Santana também, né? Hoje, e nos Jardins também. Eu acho que nós temos uma cidade que o verde ainda é pouco. E nós temos que preservar tudo que a gente puder. E isso será sempre a minha preocupação. Outro tema candente também, que eu acho que deve estar até na listinha do Silvio aí, é essa questão Uber versus táxi. Ótimo. Aí todo candidato fala assim, porque obviamente ninguém quer desagradar os 30 mil taxistas para não perder voto, mas também não quer desagradar as pessoas que acham o Uber uma inovação. Então fica, tem que compor, tem espaço para todo mundo. Qual que é a saída que a senhora vê para esse embate? Talvez até... Olha, eu vou dizer assim, eu usei a palavra improviso em relação ao prefeito, né? Improviso e remendo dá no que deu. Porque, olha, quando começou essa história de Uber, qual foi a primeira atitude? No improviso, vamos criar 5 mil táxis novos, de luxo, 25% mais caro, tal. Então, todos desesperados, esses táxis. Porque, como não foi regulamentado o Uber, que ele achou que ia virar táxi preto, não foi. E aí o Uber continuou, o táxi preto está um mico, porque eles não conseguem, mesmo trabalhando 12, 13 horas, como eu tenho conversado, não conseguem pagar o que tem que pagar e ainda sustentar a sua própria casa. Aí ele foi fazendo remendinho. Então, remenda, e o último remendo, eu falei, mas ele enlouqueceu de fazer isso. Você pode ir numa locadora, alugar um carro e pôr um aplicativo e rodar a São Paulo. E aí você esquece do taxista, que é regulamentado, faz curso, paga um monte de taxa na cidade, e você esquece tudo isso? Não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou regulamentar tudo de novo. Inclusive, eu acho essa lei que regulamenta os taxistas, ela é muito antiga.
Então, nós podemos, é muita burocracia, muito imposto, taxa, um monte de coisa. Vai ter que dar uma limpada nisso já num novo momento, com o uso de aplicativo. Porque o Uber, se você traduzir também para aplicativo, os próprios táxis estão querendo. Veio para ficar, gente, ninguém está na idade da pedra. Todo mundo quer aproveitar a tecnologia. Agora, de forma justa. Porque senão, o que eu acho, que eu temo do jeito que ele fez, que está essa zorra, desregularizou, né, o sistema de táxi na cidade, o Uber pode virar um predador do táxi, porque ele vai derrubar o táxi. E aí vai acontecer o quê? Aí ele está imperando, ele põe o preço que ele quer, do jeito que ele quer. Isso nós não podemos aceitar na cidade de São Paulo. Nós temos que ter os táxis mais tradicionais regulamentados de outra forma, o Uber regulamentado, se quiser ficar, vai ter que ser do jeito que a prefeitura acha adequado para não ser predador, e mais alguns tipos que nós temos que ver como acolhê-los. Mas desse jeito não pode ficar. Redução da velocidade nas vias públicas, especialmente na Marginal Tietê. A senhora é a favor ou contra? E Pinheiros também aqui na nossa frente. As marginais, vamos deixar no plural. Eu diria assim, você já viu alguma via expressa no mundo que seja 50 por hora? Via expressa não é para isso. Concordo, mas ainda que a redução da velocidade pelo mundo seja uma tendência, né? Mais ou menos. Eu acho que depende, porque tem via expressa liberada no mundo. Você não pode esquecer disso, né? Velocidade liberada. Agora, 50 por hora, 50 por hora não dá para você ter via expressa. Então, para que fazer investimento se não é para ter mais fluidez? E acredito que essa questão da diminuição de mortes, eu gostaria de discuti-la com mais profundidade. Primeiro, ninguém vê esse estudo da CET, mas mesmo que seja verdade, eu estava lendo que diminuiu em, não sei se é 27% ou 30%, agora estou com medo de dizer errado, mas uma das duas cifras já são fortes. O número de mortes no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Então, eu acho que deve ter muito a ver com uma coisa que chama desemprego, menor uso do carro para economizar, e isso pode estar ocorrendo na Marginal. É muito provável que esteja. Eu diria que a primeira coisa é acabar com a indústria da multa, tirar aqueles 7 radares que ficam assim, e as pegadinhas. Você, não sei se você já experimentou, você sai da Marginal a 50 por hora. E aí cai para 40, mas não tem nenhuma sinalização. Quer dizer, para que é daquele jeito? É para te pegar, é para te movimentar. Mas para falar em sinalização, isso é um problema da cidade, porque cai uma chuva e não tem um semáforo ligado, né? Mas radar não cai. É uma verdade. Sabe, a primeira coisa que eu vou descobrir, ganhando esta prefeitura... Por que o semáforo para e o radar não? E, senadora, e segurança, assim, a gente sabe, todo mundo que trabalha com política, que segurança pública é uma atribuição estadual. Mas, para o cidadão ali que vai votar para a prefeitura, ele também quer saber o que o prefeito pode fazer para melhorar a vida dele em termos de segurança. A senhora tem alguma ideia ou proposta nessa área de que... Incluindo, por exemplo, só para ampliar a pergunta dele, a questão da GCM. A gente teve um caso recente, inclusive, né, envolvendo a GCM, uma criança morta. Mas iluminação, por exemplo, também faz toda. Eu tenho duas. Vocês dois falaram, né? Se eu não tivesse, já me inspiraria. Mas é exatamente. Você tem a questão de iluminação a LED na cidade, que precisa ser implementada. Isso tem a ver com a licitação que ele não consegue fazer. A outra tem a ver com a GCM, que é do meu coração. Porque quando eu entrei na prefeitura, a GCM nem existia direito. Né, abandonada total. Nós fizemos concurso, pusemos 6 mil guardas, armamos os guardas, compramos coletes, tinha até porta-seio para as mulheres da guarda, fizemos um plano de carreira e colocamos esse GCM muito bem treinados na porta das escolas, onde é que ele tem que ficar, cuidando das nossas crianças e combatendo bandido e traficante. O que essa atual gestão fez? Para você ter uma ideia, porque os números não mentem. Ele tem 6 mil guardas municipais. Quer dizer, ele também, os outros também não aumentaram, né? Continuam 6 mil guardas. A cidade ampliou, os problemas ampliaram. Ele dividiu as funções da guarda e tirou da escola. Então, outro dia eu passei na Ponte do Limão, é verdade, tinha 2 guardas multando com radar
manual, em cima da Ponte do Limão. Quer dizer, a guarda hoje multa, não é função da guarda. A guarda hoje, ela fiscaliza rapa. Ele faz papel de rapa, fiscaliza fiscal. Camelô... Como é que isso não é função de guarda? E eu acho tão sério quanto isso, é o que a guarda perdeu a sua escala, porque qual é o certo da guarda? Ela está escalada para aquela escola, ela conhece a Dona Maria, ela conhece aquele menino que é o filho do açougueiro, mas que está aprontando, já me falaram, deixa eu ficar de olho nele, né? Ele é guarda comunitário. Todo mundo conhece ele conhece toda aquela região. Aí ele possibilita chegar um pai e falar, olha, tá com um bando lá na pracinha na frente da minha casa, perigoso, dá uma olhada lá. Não tem mais isso. Por quê? Porque a escala sumiu. Olha, a escala hoje, eu conversei com muitos grupos de guardas para saber a situação que estava, né? A escala, por exemplo, eles vão fazer policiamento no crack, na Cracolândia, 2 dias. Aí o mesmo guarda vai fazer policiamento no dia seguinte na creche. Gente, são funções diferentes, ele não faz vínculo com nada, então a guarda tem que voltar a ser o que ela foi criada. Ela foi criada para policiar escola, é para lá que ela vai voltar e vai ter que chamar mais guardas, tem um concurso que não foram chamados todos, nós vamos ter que aumentar em muito a guarda para ela ter exatamente o papel para o qual ela foi feita. Senadora, mas a senhora falou dessa gestão do Fernando Haddad, mas assim, ele foi seu secretário de Finanças, depois do João Sayad. O secretário Não, ele nunca foi. Ele era subsecretário só? Não, ele era chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Nunca foi secretário, ele saiu quando o João saiu. O Antônio Donato foi seu chefe de gabinete? O atual secretário de governo? O Donato foi chefe o Donato foi secretário também. Ele trabalhou comigo. O Gilmar Tato foi seu secretário de transporte, secretário de transporte. Toda a sua equipe, ou boa parte dela, está na prefeitura do prefeito Fernando Haddad. Qual que é a diferença? A diferença é o prefeito. Senadora, para encerrar aqui as questões da cidade, a última que eu queria fazer é sobre a Cracolândia. A senhora falou essa palavra agora há pouco. Isso é um problema, gestão após gestão, eleição em cima de eleição, isso é um tema e aparentemente nada deu um resultado concreto até agora. O prefeito tem um programa chamado Braços Abertos. Eu queria saber o que a senhora acha dele, se a senhora se substituísse ele no futuro, terminaria com esse programa. Qual é a solução para a Cracolândia? Porque eleição em cima de eleição, esse é um tema recorrente. Olha, a Cracolândia não funciona. A Cracolândia não, vamos dar o nome do programa. Braços Abertos. Braços Abertos não funciona. Disso eu não tenho mais dúvida. A partir disso, eu tenho me reunido com várias equipes e várias pessoas que entendem da questão e estou chegando num enfoque que eu acredito que vai ser para onde vamos caminhar e aprofundar. Quando a pessoa está... O que não funciona? É você diminuir o risco, né? Eu vou pela abstenção. Não tem essa história de diminuir risco, tem um nome que é diminuir... Redução de danos. Redução de danos. Redução de danos. Ali você fica enxugando o gelo. Você paga para a pessoa, né? E só para a pessoa não ir roubar. Só que a pessoa gasta aquele dinheiro comprando droga, você leva o traficante para a boca de onde está o pessoal que está drogado, e ali, né, não foi para canto algum. Bom, o que nós vamos fazer? Quando a pessoa está em crise, você tem que ter primeiro um lugar que a pessoa vai, e ela tem que ser internada naquele momento, porque ela não sai da crise sozinha, né? De uma crise de dependência muito forte. Isso tem que ser feito ali no centro. E já tem uma instituição do Estado que faz esse trabalho bem, mas que hoje não conversa com o braço aberto. Tem que ser potencializada, as pessoas têm que entrar ali para a desintoxicação. Depois... Mesmo contra a vontade? Num primeiro momento? Aí tem que ver como é que nós vamos fazer. Mas eu acho que a compulsório tem que ser estudado. Porque a pessoa não está em condição de decidir pela vida dela naquele momento, se ela corre risco de vida. Mas aí nós temos os que estão entrando, os que estão experimentando, os que estão ainda não numa situação tão desesperadora, ou nos que já foram desintoxicados, que é aí que eu acho que é a grande diferença. Eu tenho visitado e fiquei encantada com alguns projetos de igrejas. Não importa
o tipo, pode ser evangélica, católica, umbandista, pastorais, tem resultado. Eu estou muito impressionada com isso, tem resultado. E qual é o resultado? É o acolhimento, em algumas delas vai um pouco são mais espiritualizadas, mas em outras é o amor, é o acolhimento, o carinho, poucas pessoas ali internadas, que têm muita liberdade e principalmente estão longe dos traficantes. E aí você tem um resultado. Eu acho que esse vai ser o caminho. Eu acredito que é a possibilidade da gente tentar, primeiro, tirar do centro, porque se você vai conversar com o pessoal da Santa Cecília e daquela população ali em volta, gente, eles estão desesperados, porque isso se espraia para todo lado. Foi muito ruim. Senador, então, minha última pergunta. Essa aqui vai ser a primeira eleição já com novas regras de financiamento eleitoral. As doações de empresas, de pessoas jurídicas que sustentam e sustentavam até agora as campanhas estão vedadas, né? Estão proibidas. Como é que vai ser arrumar dinheiro para fazer a campanha, número 1? E número 2, se a senhora não acha, porque muita gente é crítico dessa decisão, que na verdade essa reforma ou mini-reforma só vai aumentar a chance de caixa 2? Eu acho que está difícil, concordo com você, está muito difícil a arrecadação. Tanto é que alguns candidatos já perguntaram para a Justiça Eleitoral qual era o teto deles poderem usar o seu recurso pessoal. E aí vai criando uma distorção muito grande entre todas as candidaturas, né? Isso ficou muito ruim. Não sei como isso passou dessa forma, né? Então, acho que nós estamos num novo momento que não vai perdurar para a eleição de 2018, porque está sendo muito complicado. Muito bem. Pedro, mais alguma pergunta? Acho que a senhora estava falando agora do João Dória de novo, né? Candidatos que podem usar muito dinheiro para fazer a própria campanha. A senhora também pretende tirar dinheiro do bolso para fazer a campanha, de alguma forma? Se puder, não. Mas eu não sei, vamos ver. Eu espero que depois da convenção, as pessoas estão com muito receio, né? Eu acho que toda a questão do Lava Jato deixou as pessoas muito, assim... com medo de... deixou. Mas eu espero, depois da convenção e em virtude de uma campanha que todo mundo vai vendo quem são as candidaturas e vai se posicionando, as pessoas realmente vão em frente. Porque senão eu não sei como vai ser. Muito bem. Senadora, mais uma vez obrigado pela conversa. Obrigado, Pedro. Obrigado, que eu agradeço. Bom, obrigada, Silvia, e obrigada, Pedro. Obrigado, senadora. Obrigado, senadora. A nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.